E desde que você entrou pra política há quase 8 anos pra agora, o que que mudou na tua cabeça, assim, em relação ao que você tinha de expectativa e o que você vê de realidade? Eu era muito ingênuo na primeira vez que eu entrei, eu pensei que podia mudar as coisas muito rapidamente e radicalmente sendo um deputado federal. Aí eu vi que com um parlamentar, apesar de modéstia à parte, ter um nível de produtividade alto, reconhecido, muito além da maior parte dos deputados, uma pessoa faz uma diferença muito. Pode fazer uma grande diferença, mas demora muito mais para a gente transformar um país inteiro, décadas, do que a gente gostaria. Então, assim, a minha expectativa de com um poder político que a MBL tem hoje, de fazer a transformação com um mandato na Câmara, esquece. Por isso que o nosso projeto é ter presidente da República, eleger bancada, porque aí sim dá pra gente fazer transformações grandes de curto prazo. E como é que funciona, só para terminar essa parte aqui dos políticos, a questão de aposentadoria? Então, o trabalhador, o CLT, vai ter que ir lá contribuir no INSS durante 35 anos, até se, por exemplo, quem tem a minha idade, a do Renan, conseguir chegar nesse ponto da vida. Já vai ter muita reforma, muita mudança. Como é que é pro político se aposentar? A gente acabou com a aposentadoria especial de parlamentares na última reforma da Previdência. Inclusive, foi uma das emendas que eu apresentei para a reforma da Previdência. A minha legislatura foi a última que teve. Eu abri mão da aposentadoria especial. Agora, os parlamentares se aposentam pelo INSS. Esse aí eles perderam, pelo menos, É. Que realmente não faz sentido algum. E em relação à rede social em si, você vê que acaba sendo um veículo que consegue descentralizar um pouco somente do horário da televisão, que antes era o que dominava, e você vê que consegue ser uma arma muito positiva para conseguir, por exemplo, através do MBL, eleger mais pessoas. O que vocês veem disso? Consegue descentralizar muito, né? Não fosse a existência de rede social, o MBL jamais existiria. Primeiro porque nenhum grande veículo de comunicação ia querer convocar manifestação contra o governo, ou incentivar convocações de manifestação contra o governo. Eu lembro, nós tivemos aí, 2 anos de grandes manifestações, as maiores manifestações da história do Brasil, e a gente brincava até que a Globo sempre teve a política de não falar do PCC, né? Sempre falava uma organização criminosa, né? Fez tal coisa, tal coisa. A gente falava que também tinha um protocolo de não falar da MBL. Porque era sempre movimentos anti-Dilma, no começo era movimentos anticorrupção, porque eles queriam fazer parecer que, não, a gente não estava contra o governo, a gente estava abstratamente contra a corrupção. Tá, como se alguém saísse a favor da corrupção, né? Até o Renan Calheiros disse que ele é contra a corrupção. Então, queriam diluir a importância das manifestações contra o governo, dizendo que eram anticorrupção. E daí, para a primeira vez em que falaram, né, de MBL, eu lembro que foi o William Vac, que ainda estava lá, foi ele que falou à noite, acho que era o Jornal da Globo, que é o mais à tarde, que tinha acontecido alguma coisa que a gente saiu para a rua para comemorar uma decisão favorável. E aí, pela primeira vez, ele falou, militantes do Movimento Brasil Livre saíram para comemorar e tal. Mas assim, durante 2 anos, com as maiores manifestações, com a marcha que a gente fez de São Paulo até Brasília, imagina. Qualquer país com a imprensa independente, você ter um movimento, no momento de crise do presidente da República, no momento de manifestações gigantescas contra ele, um movimento de pessoas que saem para andar 1.000 quilômetros a pé, de um estado até a capital para protocolar uma denúncia contra o presidente da República, isso aí é motivo de cobertura diária da imprensa nacional. E no nosso caso, eles fizeram de tudo para ignorar, zero cobertura dos grandes veículos de comunicação, principalmente de TV aberta. Então, não fosse rede social, não teria impeachment da Dilma, não teria movimento social, a gente não teria hoje nem sequer a coragem de se dizer de direita, porque no que dependesse dos veículos tradicionais, a direita estaria ligada à ditadura militar, né? Qualquer um que se dissesse de direita não poderia defender democracia, não poderia defender liberdade de expressão, é alguém que quer prender, matar e torturar o opositor político, que é o estigma que eles construíram na redemocratização. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente dependesse de espaço de grande imprensa para expor as nossas ideias, para disputar a eleição, esquece. A gente nunca ia existir e a gente estaria eternamente nas mãos das velhas oligarquias que sempre dominaram o Brasil. E você vê que existe um movimento de querer barrar um pouco a rede social, até com a regulamentação aí das redes sociais, enfim. O que você vê que o Estado, às vezes, vê isso como uma ameaça? Você acredita que ele pode querer barrar, diminuir esse movimento? Não, com certeza, já fizeram isso, né? Primeiro, eles tentaram praticamente ter um poder total de censura, com o PL da censura que tentaram aprovar primeiro na legislatura passada. A gente conseguiu barrar mais uma vez a gente conseguiu barrar também, que é o PL 2630, que basicamente
instituir até um estado de terror nas redes sociais para incentivar a censura privada das próprias redes. Porque eles colocaram assim, olha, absolutamente tudo que é publicado nas redes sociais é de responsabilidade das redes sociais. Então, se alguém comete um crime de pedofilia na rede social, vamos supor, o cara lançou há 5 minutos uma publicação falando, vamos lá, uma publicação enganosa, querendo levar a criança para casa dele. Durante esses 5 minutos, como se a rede social tivesse o controle sobre tudo que é publicado nela, sem nenhuma notificação, nem judicial, nem extrajudicial, nada, a rede social seria automaticamente responsável por aquele crime. O que faria com que as redes, e aí pedofilia é uma coisa mais simples ainda de se detectar, de se combater. Agora leva isso para calúnia, injúria e difamação. A rede social seria responsável se eu ofendesse o ministro do Supremo, se eu ofendesse o presidente da República. Óbvio que todas as redes, para não serem responsabilizadas, iam retirar, na dúvida, iam tirar todos esses discursos de críticas ao governo, de críticas a autoridades públicas, para não serem responsabilizados depois, né? Então é no estado de terror para a própria iniciativa privada fazer a censura, fazer o papel sujo de quem quer censurar, impedindo que a gente tivesse espaço em rede, né? Então tentaram aprovar esse projeto, a gente impediu, mas ainda há várias tentativas no Supremo de fazer isso via judiciário, né? Uhum. E como que é teu dia a dia vendo um monte de projeto, várias coisas que acabam sendo altamente prejudiciais para o Brasil e você do outro lado querendo barrar, querendo segurar? Acaba sendo uma pressão muito grande, você acaba se estressando muito lá dentro, como que acaba funcionando isso? Bastante, né? Principalmente porque tem os projetos bizarros e absurdos que aí eu dou risada, porque é tão tosco que não dá nem, não consigo nem me indignar. Agora tem as coisas, principalmente aquelas coisas mais complexas que a população não entende e que são muito, mas muito prejudiciais. Então, por exemplo, a gente teve a votação do projeto da energia eólica offshore, né? Para você ter usinas de geração de energia eólica fora da terra, né? Em plataformas no mar. E aí colocaram o que a gente chama de jabuti, né? Vários projetos, emendas que não tinham relação com o projeto principal, para beneficiar compra de energia cara de pequenas centrais hidrelétricas, para beneficiar a compra de termoelétricas, no final das contas, beneficiar um sujeito chamado Soares, que é o S de OAS, né? Ele foi um dos fundadores, saiu, tem negócios na área de energia. Os irmãos Wesley e Wesley Batista, da JBS, que também compraram carteiras de PCHs, estão envolvidos nisso também. Agora, mais recentemente, compraram também parte da Eletrobras. E isso ocasionaria 200 bilhões de reais a mais na conta de luz, né, de todo mundo. E foi com angústia ver isso ser aprovado, primeiro com o voto de gente mal intencionada, e com interesses pouco republicanos de privilegiar esses grandes empresários, gente da base do governo, e por outro lado, gente da própria oposição que votou a favor, mas não por interesses escusos, por burrice mesmo, por ignorância, por não saber aquilo que estava sendo votado. Isso angustia, isso estressa muito de ver não só o canalha, mas o canalha levando o burro junto, porque o cara não sabe o que ele tá votando, que ele vota uma matéria de 200 bilhões de reais. Eu não sou nenhum especialista em setor elétrico, agora você precisa entender o mínimo para votar uma matéria dessa relevância, né? Então isso é realmente bastante desgastante. Tem uma frase famosa do Roberto Campos, que ele diz o seguinte: olha, quando eu cheguei no Congresso Nacional, eu pensei que eu estivesse aqui para fazer o bem. Agora que eu já tô aqui há alguns anos, eu percebi que eu tô aqui só pra impedir o mal. Que acaba sendo bastante isso mesmo. E imagino também a angústia, porque você vê os outros deputados lá muitas vezes, tirando os mal intencionados, que estão lá sem pesquisar, sem entender o mínimo pra votar algo. Você vê que isso acontece muito? Eles só votam com a patota deles aí, o time que eles têm, nem leem o projeto? A maioria esmagadora. Não só, primeiro assim, o Centrão geralmente não lê o que vota, porque realmente interessa pra eles se o governo tá pagando ou não tá pagando pra votar. A maioria dos petistas e dos bolsonaristas também não lê, porque eles olham pro painel. Como é que o PL orientou? A bolsonarista vota junto. Como é que o PT orientou? Aí o petista vota junto. Claro que há exceções, tem gente que lê. Agora, principalmente os mais ativos no plenário,
Agora, a maioria, primeiro sabe que o eleitor, ele tá satisfeito só de saber que ele tá votando junto com a orientação do Lula ou do Bolsonaro. Então não vai buscar se aprofundar. E segundo também, porque boa parte desses parlamentares, se lessem, também não iam entender o que estava lendo. Então é uma situação bastante complicada. O nível do parlamento é muito baixo. Entendi. E o que você enxerga para 2026 agora? Então a gente tem o Renan do MBL que tá tendo alguns pontos na pesquisa já, mesmo sem falar que vai ser candidato e tudo mais. A gente tem o Deve ser Lula... fazer campanha, no caso. Exato, é. A gente tem o Lula que vem ganhando popularidade aí nos últimos meses, e tem também o Tarcísio que uma hora fala que vai, que não vai. O que você acredita que vai acontecer pro ano que vem? Primeiro eu fico feliz de ter a tranquilidade de saber que o meu candidato tá 100% certo, é o Renan Santos, né? Porque dentro desse jogo de quem tá disputando o bolsonarismo, né, tem essa confusão. O Tarcísio não tem coragem de lançar a sua candidatura sem ter 100% do apoio do Bolsonaro. Ele apanha do Carlos Bolsonaro, apanha do Eduardo, que são dois malucos. O Eduardo, coitado, tem problemas cognitivos insanáveis, né? Tive oportunidade de ser deputado com ele, não aprova nada, não barra nada. Ele basicamente ia para a Comissão de Relações Exteriores para ficar viajando o mundo com o nosso dinheiro. Ele era o Janjo, né? Digamos assim. Ele basicamente pegava dinheiro público para ficar passeando o mundo sem fazer nada, nenhum trabalho relevante dentro da Câmara dos Deputados. E ele até, quando eu subi na tribuna e fui candidato à presidência da Câmara e denunciei os bolsonaristas de estarem votando no Arthur Lira, falaram, não era o combate à corrupção, né? Não era a moralidade, não sei o que lá, agora vocês estão votando no Arthur Lira, né? Que depois acabou até agora no governo Lula prejudicando os próprios bolsonaristas e sendo xingado por eles. Mas ainda assim o Arthur Lira ganhou, e quando ele ganhou, o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo falando, quero ver você pegar alguma relatoria de um projeto agora aqui, você não tem moral no Congresso, você não tem moral na rua. E mesmo com a gestão do Arthur Lira, um inimigo meu, não votei nele, inclusive disse que ele era réu por corrupção quando eu disputei a presidência da Câmara, e ainda assim consegui aprovar mais projetos e mais relatórios do que o Eduardo Bolsonaro. Então assim, nem com ele tendo um aliado, sendo filho do presidente da República, ele conseguia. Mas dizendo tudo isso porque o Eduardo ainda tá com a loucura na cabeça dele de que ele pode ser o candidato a presidente. Por isso ele tá atacando todos os bolsonaristas. Então ele tá atacando o Tarcísio, ele tá atacando a Tereza Cristina, ele tá atacando o Ratinho, que tá disputando esse espólio, tá atacando o Zema, que tá disputando esse espólio. Então eles estão se destruindo entre si. Por quê? Primeiro porque o bolsonarismo ele é um projeto personalista, né? Eles não têm ideias, eles não têm propostas, eles não têm um programa. O que o Bolsonaro falar é lei, né? Em torno de uma personalidade, em torno de uma pessoa, não tem nenhuma coerência. Exemplo disso é a PEC Kamikaze. No último ano do governo Bolsonaro, furaram o teto de gastos, arrebentaram todas as leis fiscais, aprovaram um rombo de 150 bilhões de reais para tentar fazer o Bolsonaro vencer a eleição, e ainda assim ele perdeu. Ele teve a capacidade de perder, estando com a caneta na mão, disputando contra o Lula, sujeito extremamente impopular, e veja que o histórico que a gente tinha, até a Dilma, que foi a Dilma que colocou a gente na pior crise da história do Brasil, conseguiu se reeleger. Conseguiu já numa situação não tão boa mesmo. Exato, e o Bolsonaro não, estourando as contas públicas. Mas só dizer pra vocês, porque se houvesse alguma crença, a PEC Kamikaze nunca teria sido aprovada. Augusto Aras nunca teria sido nomeado Procurador-Geral da República. Cássio Nunes nunca teria sido nomeado Ministro Supremo. Além de probidade administrativa, nunca teria sido afrouxada. Eles não teriam tentado aprovar a PEC da impunidade no primeiro mandato. Então, isso faz com que eles se matem agora e ninguém sabe quem vai ser o candidato, né? Por outro lado, apesar do fôlego que o Lula ganhou agora por causa da barbeiragem do Eduardo Bolsonaro de fritar todos os seus próprios aliados, eu sinceramente tenho dúvidas da viabilidade do Lula e se ele... Primeiro porque daqui até a eleição só vai ter notícia ruim do ponto de vista econômico. Assim, não vejo horizonte de... nada de bom acontecendo, a inflação só vai piorar, a taxa de juros ou vai se manter ou vai piorar, o crescimento do PIB vai ser pífio, e o pouco que terá vai ser artificial, baseado em crédito e gasto público. Então, eu acho que ele está numa situação complicada, e o que eu escuto é que ele está mais preocupado com a sua biografia do que com o poder. Então ele está mais preocupado em fechar a sua história com uma vitória, né? Olha, fui preso, perseguido, bababi, bababá, aquela história deles de golpe. E aí descobriram que estava tudo errado, sofri a injustiça, ganhei a presidência e fechei meu ciclo assim.
Seria muito mais feio para a história dele, ele, disputei a reeleição, perdi e assim acabou a minha história, né? Então eu acho que existe uma probabilidade alta do Lula não ser candidato. Mas se ele não for candidato, você acredita que ele consegue colocar algum sucessor, né? Porque eu vejo que não tem tantas opções aí pro Lula colocar que vão ser populares também. Até o Haddad, o mais pobre, vê como negativo, né? Que colocou mais imposto. Em 2018 já não foi lá aquelas coisas que se enxerga aí. Que o Lula não sendo candidato, que vai ser pior, que eles vão ter menos força ainda. Vão ter menos força ainda, não tenho a menor dúvida, né? O candidato mais forte é o Lula, em qualquer cenário, pro PT e pra esquerda, né? O Lula não sendo candidato, não só você começa um racha no PT, porque o Haddad não é unanimidade dentro do próprio PT, mas autoriza os outros partidos de esquerda a terem candidaturas próprias. E por que eu digo que autoriza? Porque o Lula na esquerda ele é inquestionável. Nenhum partido vai lançar candidatura contra o Lula. Agora, se sair um Haddad ou se sair um Camilo Santana, aí o PDT vai querer ter candidato próprio, o PSOL vai querer ter candidato próprio, vai se abrir um leque de outros partidos de esquerda que fala, olha, eu tenho compromisso com o Lula, não tenho compromisso com o PT. Então, eu acho que isso pulveriza e fragiliza a esquerda, sim. E o que você enxerga de desafio para quem vai pegar o Brasil agora em 2026? Que a gente já tá com o orçamento praticamente todo comprometido, não tem dinheiro mais para gasto discricionário, a gente tá também com uma relação de muito imposto e talvez a gente em algum momento vai romper a curva de Laffer, então aumenta o imposto e diminui a arrecadação. O que você enxerga que vai ter que ser feito para esse próximo presidente? Primeiro desafio, orçamento, né? O próximo presidente, antes de assumir, já vai ter que resolver o problema do orçamento, porque em 27, se ele assumir já com o orçamento comprometido, o próximo presidente já assume cometendo crime de responsabilidade, crime fiscal. Então, ele vai ter que fazer uma espécie de como o Lula fez a PEC da transição, antes de assumir, ele articulou no Congresso a possibilidade de poder gastar mais. O próximo presidente vai ter que fazer uma coisa parecida, só que o contrário, né? Ele vai ter que aprovar uma PEC para restringir, para cortar da máquina pública radicalmente e ter orçamento discricionário para 27, né? Porque em 27 a expectativa é que as despesas obrigatórias ultrapassem 100%, ou seja, tenha zero espaço para qualquer investimento ou mesmo para pagamento de contas, porque existe uma parcela do orçamento que a gente chama que é discricionário, né, que o governo pode ou não pode gastar, ou pode gastar do jeito que quiser, mas que na prática é obrigatório, como conta de luz, conta de água, internet, né, dos órgãos públicos, dos ministérios, e por aí vai. Então, isso seria a primeira vez que o Brasil viveria um shutdown, né? Um apagão total dos serviços públicos. O próximo presidente vai ter esse desafio grande de ter que aprovar uma medida extremamente impopular antes mesmo de assumir. E do outro ponto, o enfrentamento a facções criminosas, né? O crime organizado avança, não tenho a menor dúvida de que tem deputado, que tem senador ligado ao crime organizado, prefeito, que tem governador ligado ao crime organizado, ministro de Estado. Então, juiz, promotor, né? O PCC tem cursinho, né, de direito para ter os seus promotores, advogados e juízes aliados da causa. Então, o próximo presidente tem o desafio de colocar um freio, né, de promover de fato uma campanha de guerra contra o crime organizado, porque senão a gente vai chegar num ponto de não retorno, a gente vai chegar num ponto em que não se sabe mais o que é crime organizado e o que é autoridade pública, porque as duas coisas vão se confundir, o que é Estado, o que é bandido, né? Se o bandido está no papel de Estado de enfrentar bandido, como é que a gente faz? E você vê que já tá nessa linha, que se passar um pouco mais, a gente já atravessa isso. Perfeitamente, a gente já tá nessa linha, né? Basta ver as dezenas de bilhões de reais que você tem de movimentações em operações recentes, ali a Carbono Oculto, acho que é uma das principais delas, e da gente descobrindo que o crime organizado está fornecendo combustível para os jatos das nossas Forças Armadas, né? Para jato da FAB, né? Para carro da Presidência da República. É nesse nível de infiltração que a gente já tem hoje o crime organizado de influência, né? E hoje, o tráfico, ele é uma parcela menor. A gente chegou num ponto de gravidade que o tráfico é uma parcela menor do financiamento do crime organizado. Hoje ele já está em atividades formais, em postos de gasolina, em distribuidoras, hotéis, restaurantes, que é um nível de complexidade muito maior de se enfrentar e uma receita muito maior que não depende tanto do tráfico. Então, para além de enfrentar a receita do tráfico, você ainda tem que enfrentar a infiltração em setores formais, inclusive em grandes fundos de investimento. Sim. Né?